considerou santo. Agora os irmãos entendem por que nós estamos falando da profanação? Porque a igreja repousa sobre esse nome, o nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo se dobre diante dele. Agora a pergunta é: o que temos feito com esse nome? O que a igreja tem feito com este nome? Associado então à política, talvez nós estamos entrando, talvez não, já vamos entrar em um mês também delicado, porque a associação são muitas. Ela trouxe para dentro da casa desse nome santo. O Senhor pelejou, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele pelejou firmemente, queridos irmãos, contra aquela raça de farisaísmo. Ele pelejou contra isso, porque Ele tinha zelo pela casa de Deus. Ele afrontou os sacerdotes, os escribas corrompidos, porque eles estavam profanando aquele lugar que para o Pai é santo. É o lugar da sua morada. E essas coisas parecem que nos constrangem tão pouco. Irmãos, minha convicção é porque nós não vimos nada acerca do que é a igreja. O Senhor tem falado tanto, mas ver com os olhos espirituais quase nada. Muito pouco. E creio que na maior parte da nossa mente fazemos concepções erradas a respeito do uso desta palavra. Porque, irmãos, se eu não posso difamar o nome de Jesus, eu não posso difamar o nome da igreja. Talvez nós nem conseguimos fazer essa associação porque não vimos da parte de Deus o que ela é e o que ela representa. Se de alguma forma o Espírito Santo nos tocasse com aquele versículo ali de 1 Timóteo 3,15, talvez já seria suficiente. Esse é o lugar que Deus preferiu, queridos irmãos, por sua morada. É o lugar que Ele resolveu colocar o seu nome. É o lugar que Ele resolveu estabelecer o seu reino. E não é um reino passageiro, é um reino que vai durar para todo sempre. Menos do que isso é reduzir a nada o sentido da palavra igreja, usada aí de maneira tão profana mesmo. Então ela tem trazido para dentro dela tanto os estrangeiros, os incircuncisos, os ímpios na música, os ímpios na pregação. A idolatria da música, a idolatria de pessoas à frente, a idolatria à política, como nós lembramos rapidamente Ezequiel no capítulo 8, aqueles que estão chorando a Tamuz, uma divindade babilônica, idolatrando uma divindade babilônica. O que é babilônica? O que é Babilônia em nossos dias? Irmãos, é todo esse comércio e ganância de poder e política. Isso na Bíblia é chamado de Babilônia. E ela atua em todos os séculos. Ela está presente até em nossos dias. Babilônia não é só um lugar que existiu, ela existe espiritualmente em nossos dias. E quando Ezequiel vai falar dessa adoração, que eles estão chorando a Tamuz, Tamuz é uma divindade babilônica. E que os cristãos muitas vezes estão adorando um ídolo, seja qual for. E quando eles fazem isso, eles estão então difamando, reduzindo. E isso é profanar. Me desculpe de ser enfático, mas eu penso que é o coração de Deus para nós. Então não se preocupe com as repetições, porque talvez Deus está querendo falar só uma coisa. Então trocamos aquilo que é santo. O dia santo. Então lemos esse verso apenas para os irmãos verem quão sério é as palavras do profeta Isaías. Porque eles deixaram de guardar o sábado. Eles deixaram de guardar o nome do Senhor, de guardar a palavra de Deus.
Então eles profanam o sábado. Então esse dia, essa palavra santificou, significa santo. Dia santo para Deus. Esse é o sentido. Então a igreja transformou este lugar em lugar de esconderijo. Trouxe para dentro da sua casa a política. Mas não é só a política. Ezequiel 8 fala também que eles estavam de costas virado para o santuário. Os irmãos já entenderam o significado do santuário, tá certo? E sua realidade espiritual. Pelo menos acho que nós já entendemos, tá certo? Então, eles viraram a costa para o santuário. Porque o santuário, o templo ali, eles viram a costa para o lugar onde está a presença de Deus e a glória de Deus. A arca, que representava a presença de Deus. Eles viram as costas para Deus. E ali é dito que eles estão, então, adorando a um outro Deus. Sabe qual é? O Deus Sol. Agora, o que entra na igreja não é política. Agora, o que entrou na igreja, e de novo, queridos irmãos, quem trouxe para dentro foi a igreja. Não foi o mundo que simplesmente lançou isso para dentro da igreja. Não foi o mundo que veio com a sua política e lançou isso dentro da igreja. Foi a igreja que criou um ambiente hostil e trouxe essas coisas. E lá eles estão adorando ao Deus Sol. E aí nós temos uma outra introdução mundana na casa de Deus, que é a celebração do chamado Natal. E Natal é uma celebração pagã. Irmãos, não estou querendo fazer nenhuma crítica se nesse dia você vai se juntar com seus familiares. Não é isso que eu estou falando. Assim como a questão da política. Quando chegar o dia da eleição, você vai ter que escolher o seu político, não vai? Nós estamos no mundo, sujeito às leis do mundo, e você vai ter que fazer as suas escolhas, não vai? Com discernimento do Senhor, né, para fazer as suas escolhas. Você vai ter que votar, você tem que lidar com as coisas do mundo. Comprar, vender, edificar, trabalhar, não tem? Todos nós temos, né? Então, não estou sendo crítico se você vai se reunir para ter uma ceia com alguém, não é isso. Isso é a coisa menor. Mas é a questão da igreja e como ela trouxe isso para dentro. Como se isso fizesse parte, queridos irmãos, os irmãos entendem? Como se isso fizesse parte do cristianismo. Assim como hoje a impressão é que a política faz parte da vida da igreja. Mas política nunca fez parte da vida da igreja. Agora nós temos uma celebração pagã. Celebrada pelos cristãos. Ou você não sabia que Natal é uma celebração pagã? Aonde está a celebração do Natal na palavra de Deus? Lugar nenhum. O Senhor esteve 3 anos e meio na terra. Ele nunca celebrou essa data. Aliás, essa data ainda está errada, para piorar a situação. Porque o Senhor Jesus não nasceu, se é isso que o diabo usou para distorcer. Ela tem tudo a ver com a adoração ao Deus Sol. Às coisas místicas, aos bruxos, à idolatria e tudo mais. E Papai Noel simplesmente é um bruxo. Só isso. Na verdade é triste nós usarmos um tempo para falar disso também. Isso mostra a decadência da vida espiritual da igreja. Essas coisas só revelam a condição de pobreza espiritual. Tá certo, irmãos? Porque usar esse lugar para essas coisas revela pobreza espiritual. Gastar todo um tempo de exposição da palavra para isso, parte o coração de quem partilha.
rasga os nossos corações. Mas essa é a condição. E nós temos que atender àquilo que o Espírito Santo está querendo falar. Nós temos que ouvir a trombeta e o sentimento de Deus